A solenidade foi realizada entre autoridades do município, além de funcionários do museu e pessoas ligadas a esse contexto histórico de nossa cidade. Em comemoração aos 61 anos do comício de Juscelino Kubitschek, em Jataí, onde foi anunciada a construção de Brasília, não poderia faltar a pessoa que tornou tudo isso possível. Hoje, com 90 anos, o senhor Toniquinho se emocionou em falar do momento que se levantou para fazer a pergunta a JK, pergunta que inseriu Jataí na história. O que eu lembro, o comício era para ser realizado em praça pública, lá na Praça Tenente Almar Menezes. Mas por coincidência, que o próprio candidato deixou escrito, choveu na hora. Se o comício fosse lá, talvez a gente não tivesse tido a oportunidade de fazer essa pergunta por causa da aglomeração, era muita gente, né? E do horror de pessoas que tinham que falar lá. Mas como com o imprevisto a chuva foi transferido o comício para outro local, então aí foi abreviado tudo. Em vez de falar tantas pessoas assim, inclusive da candidatura dos componentes da delegação do candidato, usaram a palavra só 2 oradores. O nosso deputado estadual, doutor José Feliciano, e eu próprio. E ele falou muito no seu desejo incontestável de cumprir a Constituição. Não só que ele fazia parte de um ideal político, como também de uma estratégia política, né? Porque ele falando em cumprir a Constituição, que é a nossa lei maior, ele estaria querendo fazer tudo certo, porque a candidatura dele estava ameaçada. Eles não queriam ele como candidato. O pessoal da Fardinha, né, queriam assumir, como acabaram assumindo depois, né? Mais tarde acabaram assumindo. Então, ele depois abriu um diálogo com o povo, queria conhecer a opinião ali do povo presente, daquele povo ali presente no comício, sobre o momento político brasileiro. Getúlio tinha suicidado um ano antes, pressionado por política. Eles não queriam ele como candidato. O que o povo de Jataí, o povo de Goiás falava? Aí o Toniquinho criou uma coragem lá, que já escreveram sobre isso, um momento de rara felicidade. E perguntei para ele, já que ele tinha falado tanto em cumprir a Constituição, se eleito fosse, se ele mudaria a capital conforme estava previsto na Constituição. Ele surpreendeu com a minha pergunta, falou que era uma pergunta embaraçosa, difícil, mas ao mesmo tempo muito oportuna e feliz. E que a partir daquele momento ele faria daquela pergunta o objetivo principal de sua campanha e de sua administração, se eleito fosse. Aí o povo aplaudiu, nossa Senhora. E o Toniquinho ficou fazendo parte da história, né? Fui convidado para participar da inauguração de Brasília e fizemos uma grande amizade. Graças a Deus. O que passa pela cabeça do senhor vendo esse momento aqui hoje, essa lembrança desse momento? Olha, é um momento de felicidade. Eu me sinto muito gratificado pela nossa participação nessa história e me sinto muito feliz das autoridades de Jataí estar mais uma vez lembrando do nosso inesquecível presidente, Juscelino Kubitschek. A estátua colocada no Memorial JK visa tornar público a participação de Jataí nesse contexto histórico do Brasil e passar essa história para as próximas gerações. Primeiro que essa data foi importante porque inseriu Jataí na história do Brasil. Com essa pergunta do Toniquinho que ensejou todo o movimento para a transferência da capital para o Planalto Central, que foi a Constituição de Brasília, isso aí tornou-se Jataí conhecida e divulgada, tá nos anais de toda a história do Brasil. Agora, é um meio também de passar essa história para as próximas gerações, né? Realmente, né? As próximas gerações, principalmente estudantes nas escolas, devem todos eles saber dessa importância, dessa data, dessa história, né? Isso é a história da cidade que tem uma ligação com Brasília, né? É muito importante, quer dizer, no Brasil todo, 5.565 municípios, né? Jataí é o município número 1 na importância de ter a transferência da capital federal para o Planalto Central. De alguma forma a população jataiense ganha com isso. Ganha com isso. É
um divulgador, né, uma referência na área turística, né, que tornou-se um ponto turístico aqui no nosso Memorial JK, em função desta data importante. De acordo com o secretário municipal de Cultura, esse é um momento que visa não deixar morrer esse contexto tão importante da história, em que Jataí teve uma participação fundamental. É muito importante, veja você, hoje é exatamente 61 anos do primeiro comício do Juscelino Kubitschek, presidente da República, que foi realizado em Jataí. E quando nós fizemos o projeto que o Mauro Filho encampou para criar a data comemorativa do Dia do Nascimento de Brasília em Jataí, é o que nós estamos fazendo hoje. A importância de cada ano não deixar passar em branco, sempre ter algum evento de qualquer natureza para relembrar essa data. Como eu falei no meu discurso aqui na inauguração da estátua, muitas pessoas, formadores de opinião na cidade, não sabem, às vezes não sabem da história do comício, da importância. Então, esse momento que a gente tem aqui, falando com vocês, dando entrevista, nós estamos, com a contribuição de vocês da imprensa, divulgando a data, falando da importância disso para Jataí. Aí alguém pode perguntar, qual a importância? Ora, Brasília além de ser uma das cidades mais importantes do planeta, né, pela sua arquitetura, pelo seu arrojo na sua construção, pelo todo o caráter místico que também envolve Brasília, né, a ideia dela surge em Jataí, né, graças à pergunta de um jataiense, né, o seu Toniquinho, que está conosco aqui, que também é motivo de muito orgulho, 61 anos depois do comício, tê-lo saudável, forte, podendo se discursar aqui, se emocionar. Então isso é muito importante, né, para que a data não se perca e que a gente tenha orgulho disso, né, de ter sido, e sobretudo pela figura que foi o JK. Eu acho que no momento que a gente vive hoje, né, com a perspectiva de um golpe político, não tenho dúvida nenhuma de que está acontecendo no Brasil, uma tentativa de golpe, e o JK que foi vítima, né, da ditadura militar, há fortes indícios de que ele tenha sido assassinado naquele acidente automobilístico, quer dizer, vítima de um regime de exceção, de uma ditadura. Então, no momento como a gente está vivendo hoje, eu considero trágico para a história brasileira, rememorar o nome do JK como um cara que lutou também contra a ditadura e que só foi perseguido pela ousadia, por ter um governo popular, né, assim como Getúlio Vargas. Então é importantíssimo, sobretudo no momento que a gente está vivenciando hoje, em que as forças têm que lutar bravamente contra um golpe, que para mim não tenho dúvida disso. Mais uma vez a figura de JK é relevante, até da perspectiva histórica, da luta dele também contra a ditadura militar que teve no Brasil em 64. O fato também é importante a gente passar para as próximas gerações a participação de Jataí nesse contexto histórico, né, Marquinhos? Exatamente, isso é fundamental. Eu até citava aqui, né, uma querida amiga professora, uma figura super culta, e não sabia daqui de Jataí essa pessoa, né? Não sabia desse evento. Claro, ninguém é obrigado a saber, mas a culpa é de quem? Talvez dos agentes públicos, né, que sabem do fato, né? Eu acho que o prefeito Humberto teve essa contribuição fundamental ao fazer o Memorial JK. Acho que isso, né, qualquer pessoa que entra, né, que mudou até essa entrada, saída da cidade, colocando esse prédio em evidência, quer dizer, não tem como um turista entrar aqui e não se falar que parque é esse? Parque JK, Memorial JK. Ou seja, aqui temos objetos que lembram, a gente aproveita para convidar a população para visitar o memorial, que é importante. Quem nunca veio, venha conhecer o espaço, né, que tem objetos JK, fotos importantes da época da vinda dele, das duas vindas dele a Jataí. Então é isso, o memorial já guarda essa referência histórica importante, mas é preciso que as pessoas venham aqui e todo dia 4 de abril seja comemorado o Dia do Nascimento em Brasília, porque para a gente é muito importante e de fato coloca Jataí no cenário histórico nacional.